Olá pessoal, eu estou de volta para fazer então uma aula para vocês agora, fazendo um exercício resolvido sobre o assunto que nós vimos na última aula, que é a aceleração da gravidade. Então continua aqui na frente 1 de mecânica e dando prosseguimento à aula 1, ok? Então vou fazer um exercício resolvido da página 410, lembrando que o livro de vocês é o livro 1, parte 3 de mecânica, então a página 410, e eu vou fazer exercício resolvido 167. Bom, então ele fala o seguinte: considere um corpo de 100 kg no interior de um satélite artificial que orbita em torno da Terra. O satélite encontra-se em relação à superfície da Terra a altitude igual ao raio da Terra. Suponha a Terra estacionária no espaço. Determine. Bom, o que ele está dizendo no enunciado? Está pegando como base um corpo de 100 kg. Esse corpo de 100 kg ele não está na superfície da Terra, e sim dentro de um satélite que está numa altura que é igual ao raio da Terra, ou seja, se eu pego a partir da superfície da Terra até a altura onde está esse satélite, essa altura é igual ao raio da Terra. Portanto, se eu pegar do centro da Terra até a altura desse satélite, eu vou ter 2 vezes o raio da Terra. E ele pediu para a gente considerar a aceleração da gravidade na superfície, né, que é o nosso G0, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Ele está fazendo aqui uma aproximação. Nós calculamos, né, no vídeo anterior que esse valor é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas ele está aproximando aqui para 10, o que é bem comum, né, nos exercícios, inclusive no vestibular também. Às vezes eles fazem essa aproximação aí. Bom, vamos lá. O item A, o que ele quer determinar? Que nós determinemos. Ele quer a aceleração da gravidade no interior do satélite em relação à aceleração da gravidade na superfície da Terra, a dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer que a gente calcule o valor da aceleração da gravidade, que esse corpo de 100 kg estaria submetido nessa altitude que é igual ao raio da Terra. Bom, eu vou usar 2 equações básicas aqui. Como ele fez referência, né, à aceleração da gravidade na superfície, eu vou colocar a equação da aceleração da gravidade na superfície, que é a constante gravitacional, a massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado. E vou usar como base também a aceleração da gravidade naquela altitude, que é o nosso G', que seria a constante gravitacional, a massa da Terra, o raio da Terra mais a altura onde está esse satélite ao quadrado, que foi essa equação que nós terminamos a última aula, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vocês viram que eu destaquei aqui nas 2 equações a constante gravitacional vezes a massa, porque elas se repetem, né? Isso aqui se repete nas 2 equações. E o que eu vou fazer então? Eu vou isolar essa constante, esse produto da constante com a massa. Vou fazer um produto cruzado e vou dizer que essa constante gravitacional vezes a massa é igual à aceleração na superfície vezes o raio da Terra ao quadrado. Então, estou simplesmente isolando esse produto G vezes M aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou substituir, vou partir dessa equação 2 aqui, ó, e vou substituir nesse G vezes M esse valor do G0 vezes R. Estou relacionando as 2 coisas. Uma vez que ele pediu para eu calcular a aceleração da gravidade nessa altitude baseado na aceleração na superfície. Então, copiei aqui, né? De novo, esse G' igual a Gm sobre R mais H ao quadrado. E já substituí aqui, ó, vocês estão vendo o G vezes M, esse produto, por G0 vezes R, que é esse valor aqui, dividido por R mais H ao quadrado. Agora eu vou trabalhar com o seguinte: como eu tenho R ao quadrado e aqui R mais H ao quadrado, eu vou colocar aqui entre parênteses, né, essa razão e vou elevar uma vez só ao quadrado. Então não estou modificando a equação. Aqui, se eu elevar ao quadrado, vai dar R quadrado, e R mais H ao quadrado vai dar R mais H ao quadrado. Tudo bem? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse H que ele me deu aqui no começo pelo raio da Terra. Então eu vou ter aqui embaixo 2 vezes R. Portanto, eu vou ter G0 R dividido por 2 R's, que é esse produto, que é essa soma aqui, ok? Bom, no final então eu posso cortar esses 2, né? Estou dividindo aqui por R. E vai resultar no quê? Que o G' vai ser a aceleração da gravidade na superfície, que é o G0, dividido por 1 meio ao quadrado, que é 1/4. Então, no final das contas, eu vou ter que a aceleração da gravidade nessa altitude
ela vai ser o valor da aceleração na superfície dividido por 4. Ela vai ser 4 vezes menor, portanto, ela vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, na superfície da Terra, se eu solto esse corpo de massa 100 kg, a aceleração dele vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu soltar ele dentro desse satélite, nessa altitude, essa aceleração vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? E a gente sabe que essas acelerações elas não dependem da massa do corpo. Eu vou terminar essa aula fazendo um pequeno experimento para provar isso para vocês. Tudo bem? Esse foi o item A. Vamos ver o que ele pede no item B. O peso do corpo de massa 100 kg na superfície da Terra e na altura onde está o satélite. Mas agora ele quer saber qual que é o peso na superfície do corpo de 100 kg e qual que é o peso desse corpo nessa altitude onde encontra-se aí o satélite. Bom, na superfície eu vou pegar então, vou chamar de P0, né, que seria o peso na superfície. Ele vai ser igual à massa do corpo. Lembrando que a massa de um corpo ela é invariável, né, pessoal? Vocês já viram isso lá no primeiro ano, que a massa de um corpo aqui na Terra, na Lua, em Júpiter, qualquer lugar, vai ser igual, ela é invariável, ela não muda. Porém, o peso vai mudar, porque o peso ele depende da aceleração da gravidade, né? E a gente viu que essa aceleração vai depender, inclusive, da massa do planeta. Tá? E vai depender também da altura que a gente está considerando aí. Então, no caso, aqui na superfície eu vou pegar 100 kg e vou multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Vou obter um peso de 100 newtons, isso na superfície da Terra. Então, a força que a Terra está puxando esse corpo é igual a 100 newtons. Agora, nessa altitude, que essa altura igual ao raio da Terra, quanto que vai valer o peso desse corpo? Bom, para isso eu vou ter que usar a massa do corpo, que é invariável, que é 100 kg, vezes a aceleração da gravidade nessa altura que nós calculamos aqui, que deu 2,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, fazendo esse produto eu vou ter 100 vezes 2,5, portanto eu vou ter 250 newtons. Esse seria o peso do corpo nessa altitude. Veja que ele é 4 vezes menor do que na superfície da Terra. Por isso que quando a gente vê aquelas cenas, né, do homem na Lua, soltando lá um corpo, né, um martelo, uma pena, você observa que existe uma aceleração menor do que a aceleração aqui na Terra, tendo em vista que é aproximadamente 1/5, né, menor a aceleração lá na Lua do que aqui na Terra. Agora, uma questão que fica, que eu falei para vocês aqui desde do último vídeo, repetir aqui de novo, que a aceleração ela não depende da massa dos corpos, né? Mas isso parece um contrassenso, porque se eu pego dois corpos de massas diferentes, e eu vou usar aqui para fazer um experimento muito simples, estou usando o livro do Newton aqui, que é o Principia, né, onde ele discute todas essas questões aqui da gravitação. Eu estou com o livro volume 2, que é exatamente o livro que ele discute isso. É um livro incrível, né, de física, super importante aí do ponto de vista da história da ciência. Estou pegando aqui uma folha, ok? Obviamente que o livro é muito mais pesado do que essa folha. Então, a gente está pegando aqui numa situação comum do nosso dia a dia. Se eu soltar esses dois corpos, eu observo claramente que o livro vai chegar primeiro ao solo do que a folha. Isso parece contrariar o que eu acabei de falar sobre a aceleração da gravidade não depender da massa dos corpos. Então vamos lá, soltando os dois de uma mesma altura, eu observo, vocês não viram o final aqui, né? Mas vocês perceberam que existia uma aceleração maior do livro do que da folha. Isso acontece por quê? Porque eu estou num ambiente que eu tenho ar. E aí o ar ele vai influenciar muito mais um corpo leve, a queda de um corpo leve, do que de um corpo pesado. Então ele vai atuar muito mais, de uma maneira muito mais efetiva nessa folha do que ele está atuando no livro. E eu provo isso, se eu colocar agora a folha em cima do livro e soltar os dois, olha o que vai acontecer. Os dois caem juntos. E por que isso aconteceu? Porque uma vez que eu coloco a folha em cima do livro, esse livro é pouco influenciado pelo ar, então ele acaba bloqueando o ar que atuaria na folha, então os dois vão chegar juntos ao solo, provando realmente que a aceleração da gravidade ela não depende da massa do corpo que está sendo acelerado. Ok? Bom, como tarefa
para essa aula 1. Então, eu vou passar para vocês agora exercícios propostos, que estão na página 411, exercício 440 ao 443. Vocês estão ouvindo aí meu cachorro latindo, Einstein, né? Vocês sabem que tá aqui na minha casa, não é um estúdio, não tem como isolar. Então, meu vizinho tem um bebezinho de 4 meses também, possivelmente em algum vídeo vocês vão escutar esse bebê chorando. Mas isso faz parte, né, da nossa situação aqui. Bom, então a tarefa, exercício proposto, página 411, exercício 440 ao 443. Essa tarefa vai ficar para a próxima segunda, dia 30/3, ok? Como que vocês vão me entregar essa tarefa? Eu vou mandar pelo Classroom essa tarefa para vocês. Vocês vão acessar lá, vai ser um formulário Google. Você vai ter a pergunta e você vai ter um espacinho para você anexar um arquivo. Então você deve fotografar a sua resolução do caderno e anexar essa resolução sua ali naquele material. Então, por exemplo, fazer a 440, você vai ter um espacinho lá, você tira a foto da sua resolução, faz o anexo e manda para mim, tá bom? Automaticamente já chega para mim. E a mesma coisa para os demais exercícios, tá bom? Pessoal, daí vocês, como eu falei, vocês vão receber então o nosso horário de atendimento, eu vou passar para vocês ali pelo Classroom e a gente marca então, vocês devem fazer essa tarefa, né? E a gente tem um momento para tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem e vamos seguindo por aqui. Um abraço.